Sejam bem-vindos a mais um Arretagro, o podcast mais arretado do agro. E como de costume, eu tenho aqui na mesa o meu companheiro João Quintães. Opa, tamo aí. E Gilson Filho. E aí, jovens? E hoje nós vamos falar de um tema muito importante e que muitas vezes fica escanteado, principalmente para os agrônomos no curso de agronomia. A gente não tem um assunto específico disso, mas é um assunto presente em praticamente todas as cidades. E para isso, nós trouxemos hoje o nosso convidado, Raimundo Albuquerque. Prazer estar aqui com vocês. Engenheiro agrônomo, empresário, e vai falar com a gente hoje sobre arborização urbana. Então é um tema muito relevante, interessante e mais uma área de abrangência para nós engenheiros agrônomos. Então, para a gente começar, Raimundo, muito obrigado pela sua presença, seja bem-vindo, sinta-se em casa. Muito obrigado. E hoje é um assunto que muitos estudantes não têm muita intimidade, não têm costume. A gente conversando aqui, todos nós, engenheiros agrônomos, formados na mesma instituição, na UFPB, lá em Areia, e é um tema que não passa muito pela nossa grade acadêmica, não é verdade? Verdade. É um prazer aqui estar com vocês, né? Em primeiro lugar. É verdade, Gabriel. Não passava. Hoje eu não conheço tanto a grade como é que está hoje lá na universidade, né? Mas em Areia específico, na minha época, não passava. Aí eu tive dificuldade no início, quando comecei a profissão em si, foi através de um convite. Um amigo me chamou para trabalhar na Secretaria Municipal de João Pessoa. E aí, assim, o diretor lá me perguntou se eu tinha conhecimento da área e eu, como bom agrônomo de Areia, disse que tinha total conhecimento da área. E lá desenrolou. Não fugi do... E aí, caí fui procurar um material de São Paulo, uma carta que eles tinham lá, um manual de poda e tudo, e comecei daí procurando material, livro. E o dia a dia, né? Conversando com o pessoal que fazia poda, com a gente lá. E aí foi desenrolando com o passar do tempo. Né? Até porque, Raimundo, se a gente levar uma pauta no universo mundial, né, a João Pessoa, não sei se ela está catalogada como a terceira cidade mais verde do mundo, né? Uhum. Pede para algumas aí. Então, é um foco que a gente acha que a agronomia é só campo, interior, mas na nossa área urbana tem muita coisa para ser explorada, né? E é um nicho de mercado que está crescendo muito, João. Então, assim, normalmente quando a gente fala de agronomia, a agronomia está voltada para o campo, mas a agronomia está presente no urbano. Já tem aquela agricultura urbana, que a gente já conhece e vai ser matéria mais para frente, e a gente tem a arborização urbana. Muita gente acha que pode pegar qualquer tipo de espécie e plantar na frente da sua casa, dentro da sua casa, onde quer que queira. Eu quero fazer uma sombra. Vou botar um caju aqui para fazer uma sombra bacana. Eu quero fazer uma árvore desenhada. E aí, puxando um gancho de vocês, Gilson. Olha, o gancho não pode não, viu? Eu vou puxar o gancho. Porque gancho já criou, né, Gabriel? O gancho já é bordando o podcast. Já é bordando o podcast. Então, puxando um gancho seu, tem também a questão de legislação. Eu acredito que eu acho que Raimundo pode falar até melhor, porque eu acho que não é qualquer... tem uma determinada planta lá na frente da minha casa e eu vou lá... cortar. Então, eu acredito que tem algumas variedades que, de acordo com a legislação, que aquilo ali não é permitido e até mesmo as variedades que você deve plantar. A gente tem que olhar que uma área urbana tem fios, né, tem postes e tudo mais. Então, eu acho que esse assunto é muito importante para vocês que estão assistindo, que a gente tem um profissional da área que eu acho que vai esclarecer muita coisa disso. Ele empenha, ele tem uma empresa com relação a isso, então eu acho que vai ser muito bacana. Então assistam até o final aí que vai dar tudo certo. Exatamente. E buscando um pouco mais de conhecimento na área, trazendo uma pessoa técnica que está atuando nessa área específica, a gente vê que cada vez mais tem sido uma preocupação dos municípios. Sim. Com base na arborização, com base na parte de arborização de fato, tanto paisagística quanto funcional. E cada vez mais os municípios têm procurado profissionais
as grandes cidades têm procurado profissionais que saibam e que consigam manejar tudo isso dentro da área urbana. A gente vê que ao longo do mundo todo, principalmente hoje, o Brasil é reconhecidamente como um país verde, é um país que é cheio de... Corta esse pedaço. Então, buscando essa especificação, essa especificidade e essa necessidade dos grandes centros urbanos, hoje você atua diretamente nessa área. Então, tem trabalhado na parte da arborização urbana e eu queria que você contasse pra gente um pouco mais como você foi parar nessa área. Você falou que foi um convite, de fato, de uma Secretaria da Agricultura, Isso. da Secretaria de Urbanização, se eu não me engano. Secretaria de Meio Ambiente. Secretaria de Meio Ambiente. E a partir daí você foi se profissionalizando e se especificando cada vez mais com esse conhecimento. Então, saindo do curso de agronomia e onde você está hoje, como foi essa jornada? O que você precisou aprender? O que você precisou se especializar? E como que é esse mercado hoje, principalmente em João Pessoa? Bem, assim, como falei agora há pouco, foi através de um convite de um amigo, estudante lá de Areia também, estava na secretaria, e me chamou. Estava saindo um agrônomo, estava mudando de estado, e perguntou se eu não queria participar da... Ele disse, vamos lá e ver. Para ele eu falei, não tenho conhecimento da área. Ele disse, não, vem cá, eu lhe ajudo, sem problema. A velha malandragem. Tinha que desenrolar, né? Sabe que lá em Areia a gente tem que desenrolar tudo. Até porque você está falando de árvores e, querendo ou não, o agrônomo ele passa por todo o conhecimento da planta. Então você não chegou lá sem nenhum conhecimento. Isso. Bom, basicamente assim, eu nunca tinha prestado atenção em árvore para trabalhar. Assim. A gente sempre, na época de estudantil, a árvore pra gente ir sombra, estacionar um carro ou coisa parecida. Lá a gente sempre foi voltado para grandes culturas, né? Agricultura familiar e etc. E quando me deparei disso foi que eu disse, poxa, tem um universo aqui que não é explorado no meio urbano aqui. Que eu não vejo muito profissionais, pelo menos aqui em João Pessoa na época tinha muito pouco. Né? Continua tendo muito pouco profissional aí. Eu acho que a gente conhecia, que conhece hoje, acho que 2, 3. Tem muito E pouco foi profissional. uma expectativa muito boa de ter essa visão, Raimundo, porque como estava no começo aí do podcast, e João Pessoa, todo mundo que quer fazer uma casa, ou pelo menos está com uma casa, quer colocar pelo menos uma arvorezinha, né, e tudo mais, então tem que ter uma orientação, ou já pega o terreno e tudo mais com essa árvore. João Pessoa, assim, eu digo que a população, o pessoense, assim, o paraibano, Já o brasileiro gosta, de modo né? geral, ele tem prazer, ele gosta da árvore, certo? Às vezes ele planta de forma errada por questão de não ter conhecimento de fato do plantio, da espécie, do porte, onde eu posso colocar determinada árvore em determinado local. A gente sempre recomenda que ou procure um profissional da área, ou se não tiver um profissional que você não conhece, você procura a Secretaria Municipal ou Secretaria do Meio Ambiente do seu município. Para que faça toda a Para que orientação. faça a orientação aqui. João Pessoa, aqui a Secretaria faz essa orientação, ela distribui algumas cartilhas, dando essa orientação, que tipo de espécie, até sugere algumas espécies para ser plantado. E o bacana é que é o seguinte, a gente vendo isso, muita gente que está assistindo a gente aqui agora pode estar se perguntando, então quer dizer que eu não posso plantar qualquer árvore na minha casa? Realmente não pode. Dependendo da sua área que você tem na sua casa, você tem um solo compactado porque você foi fazer um calçamento, o tipo de solo que está lá já veio de fora, então nutricionalmente aquele solo Fraco, às vezes. muito fraco, Por mais que você plante uma árvore que você queira, ela não vai vingar, né? ela não vai vingar. Então, desculpa, gente, Rai é porque já é de casa. Raimundo, você teve, nesse assunto, você aconselha as pessoas, quando forem plantar uma árvore para sua casa, o que é que ela deve observar? A população tem que sempre observar o seguinte, que árvore eu estou plantando, assim? Pelo menos ter a curiosidade, já que se eu não tenho secretaria municipal, se eu não tenho um engenheiro agrônomo, florestal, nada. O Google tá para aí, né? Uma pesquisada assim, que árvore é essa? Que árvore é essa? Pra gente ter uma Qual percepção. o porte que ela chega? 20 metros, 15 metros? Será que cabe na minha calçada? É o mínimo que a gente tem que, pelo menos essa curiosidade, assim. É muito grande, eu tenho um fio, não tenho, minha calçada é estreita. Então, assim, esse tipo de questionamento tem que ter antes de plantar uma árvore, assim. A gente vê em muitos... Senão é muito prejuízo, bronca o tempo todo, assim. Você vai ter problema de raiz, você vai ter problema com copa sendo com intervenção constante De poda. de poda, porque a intervenção com poda com relação à rede elétrica,
se está muito próximo da sua casa. Às vezes não vai deixar um cadeirante ter acesso, ou alguém, mesmo com mobilidade. Muita sujeira aqui quando dá no tempo de floração. Também, algumas espécies têm aquela sinfolia, que perde folha. Suja muito, né? A gente vê que em muitos casos, até no passado, quando a gente não tinha essa especialização por parte das prefeituras e até um conhecimento público, muita gente plantava determinadas espécies que realmente trazia muito problema. Então, aquelas raízes que começavam a quebrar as calçadas. Se você chega em cidades um pouco mais antigas, como João Pessoa, tem muitas calçadas que ela é totalmente quebrada, invadida por raízes. E a gente tem algumas espécies que, notadamente, elas são mais propícias a isso. Então, hoje, no trabalho, no dia a dia, você encontra muitas árvores desse modelo, você tem visto muito problema assim. O que você enxerga hoje, assim, quando você vai atuar no mercado de João Pessoa especificamente? O que você vê desses principais problemas em relação a espécies escolhidas de maneira errada? A gente vê muito problema, assim, de calçada, é o principal. E problema com rede elétrica, né? É o principal de tudo. Assim. E essas intervenções que a população faz, às vezes, sem ter o conhecimento, sem contratar alguém que conheça, acaba, muitas vezes, causando algum dano na árvore que não consegue, que ela vai adoecer, ela vai chegar a morrer. Então, assim, a gente tem o ficus aqui, que causa problema de raiz, assim. Já vi casos de chegar a 20 metros no fundo da casa. E cano, saca? Entrando dentro do cano de casa, tudo. Cano, fossa, piscina, onde ele vê umidade, ele vai atrás. A raiz dele não tem aquela raiz pivotante, é sempre a raiz fasciculada, então ele vai sempre... Vai buscando onde tem água. Né? E ele vai, e como ele não tem essa raiz, ele vai sempre se segurando ali, formando aquelas torceiras densas, assim. Então, assim, não é uma árvore para você plantar na calçada, de forma nenhuma. E é uma árvore desejada pelo fato dela se desenvolver rápido. Muito rápido. Ela tanto se desenvolve rápido quanto ela é muito moldada, né? Isso, muita gente quer... Você passa em algumas cidades que tem ela... E você vê ali um desenho de um animal. De um castelinho. De um castelinho. E todo mundo, eu quero isso na minha casa. Só que beleza, é bacana, mas você tem que saber o tipo de casa e o tipo de local que você vai colocar. E tudo isso passa por uma avaliação de risco que muitas vezes o proprietário daquele lote, ou até mesmo o poder público que indicou aquelas plantas, aquelas espécies, não passou por esse tipo de avaliação. E aí eu acho que cabe muito o serviço profissional que vocês efetuam, não é verdade? Isso. O serviço que a gente oferece ao cliente é assim, a poda corretamente. A gente aconselha que seja sempre assim, caso a gente plante essa árvore, a gente acompanhe ela a vida toda, né? As podas de condução. Primeiro que a muda tem que ser uma muda de pelo menos 1,80 m, 2,20 m, para que seja facilitada a passagem do transeunte, não tenha esse problema. Além lógico, a gente já levando em conta que a muda é adequada, né? O transeunte, você fala, é o pedestre que passa por aquela calçada, isso, não é isso? O pedestre passando ali, que ele não vai... atrapalhar pelo menos 1,80 m é uma altura, assim, mínima que a gente consegue trabalhar ali. Né? Que não afeta a mobilidade. Você planta uma muda pequena com 50 centímetros ali, e às vezes ela começa a perturbar a passagem ali, dificultar um cadeirante ou coisa parecida. Então, assim, conduzir essa poda, né, já se conduz no viveiro, ou a gente compra já de viveiro certificado para plantio em calçado. E aí, futuramente, a gente vai acompanhando essa poda, tanto a parte nutricional como a parte de poda, né? Aquele galho está indo muito para a rua, vou ter que tirar ele, para que não bata no caminhão, que o cara consiga ter essa mobilidade. Uma poda de conformação para você guiar a árvore para o lado que você quer. O tempo inteiro. A árvore no meio urbano é uma heroína mesmo, assim. Ela tem que ser moldada o tempo todo aqui. Ô Raimundo, você falando dessas questões, tem uma punição do proprietário que tem uma árvore que está... E deixa do jeito que está. Deixa do jeito que está, sem um acompanhamento. Pro proprietário da calçada, ele não tem punição, porque assim, ele só pode intervir naquela dali quando ele tem autorização do órgão ambiental. Ele pede autorização e ele pode intervir com a empresa cadastrada. Até porque aquela árvore que está na calçada, ela não é do proprietário, né? Não é do proprietário, é do poder público, certo? É como um poste que você tem lá
Então, assim, qualquer intervenção que você tem que fazer nela, seja poda, seja corte, você tem que pedir uma autorização. Então vamos dizer assim, para eu plantar uma planta na minha calçada, eu tenho que pedir autorização? Ou pelo menos certificar quais são as plantas que eu devo colocar ali? Para você plantar, o ideal seria que você procurasse Um o órgão, órgão ambiental, certo? para procurar Daqui- saber qual é a variedade que se enquadra ali. Ou um profissional, para dizer, ó, a espécie seria essa, essa e essa. Aqui no E na município, realidade, ninguém faz isso. Né? poucas pessoas fazem isso. Que isso causa o problema que a gente tem hoje. São gigantescos problemas. Muita gente reclama. O governo, o poder público, a calçada toda quebrada. E às vezes a culpa não foi nem do poder público, a culpa foi da pessoa que colocou aquela espécie lá errado. Inadequado, exatamente. Aqui, por exemplo, aqui a secretaria disponibiliza algumas mudas, ela produz no viveiro e disponibiliza. Se você tem direito a se eu não me engano, 1 ou 2 por ano, algo desse tipo. Para que você plante em sua calçada, dentro de casa. A prefeitura incentiva isso. E às vezes não é nem a variedade, viu? Eu acredito que também é a questão de estruturar, porque eu acredito que tem aquelas manivas, né? Eu não sei se ajuda ou não, mas acredito que aquelas manivas colocadas e plantando as árvores ajuda para que a raiz... Na verdade, João, aquela maniva ali, por exemplo, você plantava muito com fixo, para tentar controlar essa raiz. Essa raiz. Tu acha que ajuda ou não? Ela, pelo que a gente tem percebido, ela nem sempre ajuda. Muito pelo contrário, ela até piora a situação. Porque uma hora que ela é moldada, a raiz está fina, aí aquele negócio ela consegue descer. Depois que acaba, ela tende a voltar. Então depois que acaba a área de solo, que ela consegue solo, crescer para baixo, né? Porque assim, um figo, por exemplo, que só tem a raiz lateral, fasciculada, vamos falar no modo mais simples, lateral. Uma vez que ela foi moldada para descer, como no vaso que a gente tem em casa, ela, quando acaba aquele vaso, ela tende a voltar para a superfície. Então ela volta na parede da manilha. Ela volta por ali, certo? Então se ela achar algo com umidade ou coisa parecida, ela vai longe. E quando aquela árvore for crescendo, que o calibre da raiz for aumentando, ela vai romper aquela manilha de todo jeito. E essas podas, Raimundo, a gente sabe que tem muita gente que, vendo sincero, quando você chama um profissional vai ser sempre mais caro, porque você tem o cuidado desde a parte da forma que vai fazer a poda, para não, quando cair, não quebrar muro. Isso. Não é dessa forma ou não? E tem a parte também do resíduo. Vocês também não cuidam do resíduo, não deixa, não é assim? Isso, a gente recolhe o resíduo também. E muitas vezes, quando você chama um profissional mais barato, aquele resíduo fica lá, às vezes você quebra um muro, quebra uma telha. E nem sempre, a coleta de lixo leva aquilo ali. É uma questão que você falando, Gilson, que eu observo muito aqui em João Pessoa, viu? É que quando tem as árvores, quando tem a rede elétrica e tudo mais, a rede de alta tensão. De alta tensão. De alta e baixa. De baixa e de telefone, enfim. Eu percebo que quando vai a parte pública, eles nem pedem autorização. Eu acho que eles devem ter uma liminar para cortar do jeito que eles querem mesmo, né? E eles fazem aquele rombo. Porque eu acredito que quando a gente tem um problema desse de copa que já chega perto da rede elétrica, a responsabilidade ela passa do poder público direto para a companhia de energia, não é isso? Aqui a companhia de energia tem a prefeitura dá autorização geral para ela. Eles podem da forma que eles querem mesmo. Geralmente o que é que eles fazem? Eles livram uma parte elétrica dele, o fio, né? Com uma área de segurança, né? Com área de segurança ali. Porque, assim, se ela começar a enroscar no fio, balançar da copa, pode romper um cabo daquele, né? E esse cabo começar a passar energia ali, molhado, com uma época de chuva, passar energia. E o prejuízo ser muito maior para todo mundo, né? Não só para a rede elétrica, como para quem está passando por ali. Certo? E o bacana de salientar também que a gente não é só árvore no lado da rua, é árvore também de dentro de casa. Entendeu? Muita gente às vezes tem uma árvore dentro de casa e deixa crescer do jeito que quer. Aí tem uma hora que vai dar problema dentro de casa. E quando você chama uma pessoa não habilitada para fazer aquela poda do jeito que você quer, ela pode trazer problemas de doença. Pode trazer problema de doença, pode ser que o corte seja mal feito e a árvore não resiste, porque a árvore tem determinadas espécies que suportam poda mais drásticas e outras menos drásticas. Drástica que você fala o quê? Completo. Aquela poda
bem reduzida mesmo. Que você tira a maior parte da copa da árvore. Eu tiro mais de 70% da copa da árvore, já é considerado uma poda muito drástica, certo? A gente já vê poda aqui, já você começar a observar, você vê às vezes o pessoal fazendo poda aí e não deixa quase nada de folha. Só deixar muitas vezes ele deixa só Os o galhos, o tronco. A questão da frutífera em si, em alguns casos de variedades, É indicado. os Né? citros é indicado, principalmente quando já está em uma determinada fase. É chamada poda de renovação, né? Poda de rejuvenescimento. E esse problema é interessante porque você está na sua casa, você considera como uma propriedade privada, a árvore é sua, mas a partir do momento que ela começa a causar problema para outras pessoas, aquilo ali é um problema grande, né? Grande. Então você vai ter um problema com o vizinho, você vai ter problema com as pessoas ali em volta, e essa é a importância de um profissional que possa te orientar e te ajudar a manter tudo aquilo ali, né? Exatamente. Ó, que a gente vê muito briga de vizinho por conta de árvore. Muito. Tá aí, é um negócio que eu quero chegar. Muita briga de Um vizinho. negócio que eu quero chegar. Então, assim, Eu tenho uma mangueira e minhas mangas estão pro lado do vizinho. De quem é as mangas? mas vai ser do vizinho. Quem vai colher o vizinho? Mas tem uma discussão, mas a manga Tem. é minha. É. Uma manga é minha. Mas aí tem muita discussão disso aí mesmo. O cara que, por exemplo, a mangueira tá na minha casa. Gabriel tá se sentindo prejudicado com essa mangueira aí. Que tá sujando muito. Tá né? caindo muito fruto. Tá na casa batendo na dele, cerca elétrica dele. Então, assim, pode machucar meu cachorro, batendo no meu carro. Gabriel tem como cortar a parte. Ele pode, civilmente falando, ele pode, com a linha imaginária do muro, até em cima, ele pode eliminar essa poda, certo? O ideal que a gente aconselha é sempre falar com o vizinho, vai ter aquela boa Pra não ter relação, aquela briga. Então. A gente já viu muito, por exemplo, os dois se juntam para fazer uma poda só, não te ajuda aqui financeiramente e fazem essa poda, mas já vi muitos casos de ir para na justiça para a gente resolver o Caramba, problema. deve ter mesmo. Muito mesmo. Não é assim, um ou outro caso, tem vários desse tipo. E a gente vê, por exemplo, cidades mais antigas, como João Pessoa, por exemplo, que a gente tem canteiros centrais e muitas avenidas em que a gente tem aquelas árvores centenárias, não é isso? Então, aquilo ali é uma vantagem, é uma arborização muito bonita, que faz parte da arquitetura da cidade, mas em algum momento, aquelas árvores elas começam a dar problemas. Certo pela idade, tanto pela invasão na manta asfáltica, tanto pela invasão nas avenidas. E assim, quando a gente trata desse tipo de árvores, são árvores mais velhas, são árvores que têm um porte muito grande, a gente tem estruturas diferentes para trabalhar aquele problema. Isso. E aí onde eu queria entrar agora é o quê? Tanto nessas árvores maiores que a gente vê e que frequentemente tem intervenções, tanto por conta do município quanto por conta de empresas especializadas como a sua, existem tecnologias hoje que facilitam o trabalho do profissional para saber tratar daquela árvore? Existe muito. A tecnologia nesse ponto está bem avançada. Tanto a gente tem um sistema de ultrassom para o tronco da árvore, como já tem um sistema para a gente conseguir dimensionar mais ou menos a quantidade de raiz e que calibre está aquela raiz ali. Bacana. Para começar, por exemplo, intervir numa poda de raiz. Será que é necessário? Não é? Será que eu posso fazer? Antes de quebrar a calçada, sair fazer aquela bagunça toda. E o ultrassom a gente consegue verificar sem causar dano nenhum no vegetal, se ele tem algum comprometimento interno, que a gente não consegue. A gente olha a árvore, está bem, não tem aparência nenhuma de cupim, nenhum inseto, coisa parecida, doença externa, mas aquela árvore está tendo um problema no tronco ali, ela está começando a se deteriorar no tronco. Ela tá vendo uma necrose. Isso. Deve ver também o tempo dela, talvez. O ultrassom Também, consegue ajuda. detectar, né? Porque pelos anéis a gente, dependendo de algumas variedades, pelos anéis a gente sabe Consegue os estimar, anos, assim, estimar. então, E sabe que isso é uma árvore que já está no tempo de decair. no final de vida. Vamos tentar compreender que uma árvore é uma vida. Um dia ela chega na sua fase final. E Né? a gente pode ter que compreender que aqui ela vive bem mais estressada que no meio natural dela. Né? Se ela estivesse numa floresta. Numa floresta ela viveria muito mais do que no meio urbano, porque lá ela não teria intervenções daquela todo jeito. Por mais que a gente faça a poda de forma correta, mas é uma intervenção, é uma agressão que a gente faz no vegetal. Principalmente os podas de raízes. Isso, a poda de raiz é uma intervenção que assim é gerado a poda de raiz porque o que é que aconteceu? Eu não coloquei a espécie adequada no local adequado. Então,
Em último caso, eu tenho que fazer a poda de raiz Que para tá tentar quebrando salvar aquela espécie. Quando a gente está falando de poda de raiz, como a gente está aqui em 4 agrônomos, a gente tem muita noção do que a gente está falando. Mas às vezes quem está ouvindo não sabe necessariamente do que se trata de uma poda da raiz. Isso. Então explica pra gente o que é de fato, assim, na parte prática mesmo, o que é uma poda de raiz. Eu vou lá e corto um pedaço dela? E como... E que raiz cortar? E como funciona? Não, e qual situação deve ser utilizado, né? A gente sempre recomenda que, assim, que só faça a poda de raiz em último caso, né? Preciso fazer, está interferindo, eu não quero tirar aquele vegetal, tem um valor tanto biológico para mim, como sentimental e etc. Então eu vou tentar de todas as formas preservar ele. Então assim, eu tenho que ver o calibre da raiz ali, conhecer se aquela planta tem uma raiz pivotante ou não, porque se ela só tiver raiz fasciculada é muito difícil trabalhar com poda de raiz. Então, para quem não sabe, a raiz pivotante é aquela raiz principal que desce para baixo diretamente, uma raiz de grosso calibre. A principal mesmo ali. E as fasciculadas são aquelas raízes que vão mais para as laterais. Né? Isso, Observa muito aí em ficus, é muito comum, tá por aqui. Que a gente deve conhecer mais aqui. A população vai conhecer com certeza. Essa que a gente deixa mais redondinha, quadradinha. Essa... Que faz os desenhos. Isso. Então, assim, essa poda de raiz é que ela tem que ser no último caso, porque assim, e sempre acompanhado de um profissional. Nunca chegar lá, abrir um buraco e cortar um pedaço. Corto o machado, porque eu corto junto ao tronco, eu estou facilitando que essa árvore venha tombar, certo? Ela vai tombar ou para sua casa, ou para a rua, ou para a casa do vizinho, e aí carro, criança, pessoas de modo geral podem ser prejudicadas. Vendo por esse lado, Raimundo, então quer dizer, a gente sabe que tombamento de árvore pode acontecer por causa de chuva, de vento, de tudo. Isso. Mas as pessoas que fizeram uma poda de raiz errada tá facilitando isso. Tá, com certeza. Imagine que você, em pé aqui, alguém chega e deixa você só com a canela. Para você se equilibrar é muito mais difícil. É verdade. Difícil. Então você tirou toda a estrutura de um vegetal. Aquela estrutura com a raiz principal, no caso, eu mexi nela. Porque na floresta a raiz principal vai descer. Normalmente. Ela tem uma aqui condição não. ideal aí. Isso, aqui não. Aqui ela pode encontrar um obstáculo E pro lado. E o fixo em si, eu já ouvi falar que ela tem umas raízes muito superficiais, né? Porque a gente percebe muito bem quando a gente vê um fixo, né? As raízes vêm do lado de cima, né? Aquelas raízes aéreas dela ali, ela vai formar um braço Vai ali, formando justamente braço, para né? se fixar. Mas são uma fixação que Ela começa a formar os braços desse jeito mesmo aqui para se segurar, porque a raiz não é não é tão muito resistente. funda, né? É muito resistente. Então ela tem que estar sempre... E de Você vê uma maneira, figueira, de daqui a maneira pouco- geral, é um quebra-calçada da bexiga, né? Outra coisa também, falando nessa parte de tecnologia, algumas pessoas, às vezes, ela quer retirar aquela árvore de um local e levar para outro. Ah, legal. A árvore tá nova ainda, uma árvore Ei, nova. Jesus, rapaz, tô falando disso. Eu vi no YouTube já faz um certo tempo uma máquina. Eu achava muito legal que a bicha chegava assim, ó. Aí chegava assim. Aí chegava, já pegava a mudinha. Como que é o assim. barulhinho? Pegava a mudinha assim. Aí a mesma máquina que ela pega a muda, ela cava, o mesmo tamanho da muda e já joga. Cara, isso é muito legal. E eu acho que tá crescendo. Não, né? tá, ia chegar nessa máquina, João, por incrível que pareça, eu ia falar dessa máquina agora também. Que Juntou. conversa que tinha chegado. Tá lendo meu pensamento. O gancho. Eu tô proibido de falar gancho aqui, né? Toda reunião de pauta aqui que vem antes Você não depois, precisa tá falar gancho. não, que nós fala gancho. Se você já falava, então pronto. Aí vamos lá. Então, Sim, puxando o gancho. puxando o gancho. A gente vê um interesse muito grande. Eu às vezes recebo perguntas do pessoal. Eu posso tirar essa árvore daqui e levar pra cá? A gente sabe que não é só cavar, tirar e levar. Tem um volume específico de terra, de raiz que precisa ser tirado para que aquela árvore consiga sobreviver num ambiente diferente. E o tipo de maquinário que a gente existe hoje na Paraíba. Eu sei, como o João falou, esse tipo de maquinário veio muito no YouTube. Eu acho, E a curiosidade, existe aqui esse tipo eu de acredito, maquinário? eu acho que não tem. Aqui não. Aqui Aqui não existe ainda. Até uma vez chegou um equipamento desse aqui para fazer um teste aqui na prefeitura, mas assim, não existe hoje aqui para fazer um... Seria na condição ideal, seria no ótimo. Que a gente poderia mudar, a árvore tá no canto errado, tirou daqui, né? Até Certo, porque pra cá. aquele equipamento ele é muito específico, né? Isso. Então ele tira já com um pedaço de solo. Ele A tira planta com não vai, o sofrer, inteiro, não né? vai sofrer um estresse quando mudar de ambiente. Exatamente. Ali ele tira na condição perfeita. E ele, aquele equipamento tem de vários dimensionamentos, né? Tem para muda de porte pequeno, médio, grande.
E aí você consegue pegar numa bobcat pequenininha, você consegue pegar num caminhão maior. Mas, assim, Bobcat que tu fala, ok? é um tratorzinho pequeno. Ah. É aquele tratorzinho menorzinho É, que ele tem uns geralmente implementos uma ali. carregadeirazinha. né? Ele tem vários implementos ali. Ele tem roçadeira, tem a carregadeira, tem um monte de coisa. E um deles é essa concha que vai lá, consegue tirar a muda no torrão Então, perfeito. Perfeito. E hoje, por exemplo, assim, vamos imaginar que eu sou uma pessoa que estou ouvindo e eu quero tirar uma árvore de um local e levar para outro. Certo. Não tem como. Não. Ele acabou de dizer que Não não tem. tem, Não tem. não- depende do porte, tem. Tem, claro, um grande porte e não. Não, você consegue levar hoje qualquer tipo de árvore para qualquer lugar. Você só tem que ter a primeira coisa, paciência E dinheiro. e dinheiro. Ah, Porque é um então tá. custo elevado. Tudo tem seu E preço. falando nisso, por exemplo, você quer comprar vamos falar assim da palmeira. Muita gente acha a palmeira muito bonita e realmente a palmeira é muito bonita e ela se adequa num paisagismo muito bem. Então a gente sabe, pegar uma palmeira com 1 metro É um preço. é um É preço. isso. Pegar uma palmeira de 5 metros 5, é 10, outro, é mas existe no completamente. mercado. Existe. Hoje você consegue fora. chegar a uma palmeira Não, dessa. aqui em João Pessoa, se eu não me engano, tem, Existe. tem. Aqui em João Pessoa tem. Você Aqui em tem João Pessoa palmeira, tem. você Palmeira consegue. mais 5 metros. Você consegue até mais. Você consegue. Se passar na beira-rio ali, tem algumas. Eu Fora falei, também. na beira-rio mesmo. Porque assim, às vezes a gente passa em algumas lojas É. de paisagismo e a gente vê aquela árvore lá no solo e acha, não, é de lá. Não, aquela árvore tá ali, ele vai retirar e vai levar pra sua casa. É porque Mas tem um custo. hoje em dia, a questão de arborização urbana, ela entra quase como uma arquitetura de um arquiteto de uma engenharia civil. Um design. O design de jardim, né, ele é fundamental. É, e Eu cada acredito- vez mais as pessoas têm dado valor, não só pela parte estética, Isso. mas como você falou no começo do podcast, por qualidade de vida, né? É. Uhum. Então a ambientação, a arborização, é fundamental. ela Você traz que- uma qualidade de vida. Isso, você Eu chega acho num que um jardim engenheiro- seu aqui, você gosta de estar mexendo, vou destressar, vou. Uma árvore pequena, uma muda, um negócio, vou fazer uma poda, fazer uma podinha de limpeza. Então, assim, lógico que uma árvore grande não vai dar para você fazer esse tipo mas de um paisagismo, assim, uma grama, uma árvore, um arbusto, ou coisa desse tipo, traz, além da qualidade de vida, melhoria de. É uma do ar, terapia. É uma terapia. Vamos dizer Posso que considerar sua uma empresa é um arquiteto de jardim, vamos dizer assim. É. Também. Uma coisa que é bacana frisar, que muita gente acha, por exemplo, a gente projeta a casa, projeta. Nessa casa tem um jardim. Mas a gente esquece que a gente tem que projetar as árvores que estão nesse jardim. A gente acha que pode botar o que quer. Não, É assim, né, irmão? Aí você contrata, por exemplo, tem empresa de paisagismo, tem empresa de arquitetura também, que é voltada para o paisagismo também, e ela consegue dar fazer a casa já com paisagismo pronto, certo? Às vezes você mudou para uma casa agora, eu não estou gostando desse paisagismo. Você pode contratar uma empresa também para mudar aquele paisagismo ali. O layout do jardim. Isso. Porque o que eu vejo muito hoje, assim, o pessoal reclamando. Você tem a sua casa, montou uma piscina. Aí agora eu quero uma sombra, eu quero uma árvore, eu quero isso, eu quero aquilo. Aí você vai ali na loja, compra, bota. Aí vai ali, compra uma grama, bota. Só que quando aquilo se desenvolve, que cresce, Isso. vem o estresse. Tem um estresse. Principalmente, pronto. Acontece muito. Um amigo me deu essa muda aqui. E O amigo Acho chegou bonitinho. aqui, bonitinho. Trouxe lá da fazenda. Trouxe da fazenda, me deu aqui pequenininha. E eu realmente quero uma sombra perto da minha piscina. Aí às vezes o cara que vai lá colocou um fixo elástico do lado da piscina, que é uma árvore gigante, e vai arrebentar tudo. Isso que eu digo aí, vô, Vai furar a piscina. Vai furar a piscina, vai arrebentar a falando casa. isso aí, isso na nossa realidade rural também não é muito diferente, não. A questão de espaçamento de plantas. Tem muito proprietário aí, muito proprietário rural. Até que tá voltado diretamente para a produção, não né? é? E que pega uma variedade X de uma frutífera, eu vou plantar aqui porque eu vou economizar espaço. Não é bem assim, pô. O cara tem que ter uma logística de espaçamento para aquela planta, aquele vegetal se desenvolver bem e Exatamente. produzir bem. É. E Então tá focando tanto na área urbana como também na área rural também acontece bastante isso. Né? Então tem que ter quando a gente um fala, acompanhamento. quando a gente fala de arborização urbana, principalmente, de todos esses problemas e tudo isso que a gente falou, a gente lembra sempre do poder público. O poder público é responsável, é quem orienta. Mas hoje, para o profissional, eu, agrônomo, quero empreender nessa área, assim como você é empresário, tem uma empresa específica voltada para esse ramo. Como que tá o mercado? Como que funciona
o mercado em si, o empreendedorismo na área de arborização urbana. Assim, claro que você pode citar muito o mercado de João Pessoa, da Paraíba, mas o que você acompanha, como você acha que esse mercado está correspondendo? Você acha que há muito expectativa de crescimento? Conta mais um pouco daquilo que você vê, não mais só como agrônomo, mas como empresário. Eu vou dizer que se eu procurar a questão pública, eu vou demorar muito para podar minha planta. Vou lá dizer. Porque é uma burocracia. Não vou dizer que é geral, mas demora. Porque tem que passar por um processo, não sei o que lá. Eu acabo pegando a parte privada logo. Se eu tiver condição, eu acabo solucionando. E faz de uma coisa bem feita. Mas fala aí. Não, assim, há uma falta de profissional na área muito grande, assim. Aqui em João Pessoa, mais ainda. Lá no sul, sudeste, é um pouco melhor, mas mesmo assim ainda falta muito profissional. Por essa questão de, assim, eu acho que é mais cultural, assim, a área de agronomia é mais voltada para o campo. A gente não, talvez falta alguma disciplina. E muita gente não conhece esse espaço de mercado. Venhamos e convenhamos. Você sai de areia, você está voltado para o campo. São poucas cadeiras que você vê do urbano. A arborização fica muita carga de arquiteto. Isso. Muita carga de arquiteto, às vezes algum biólogo, entendeu? Que já se identificava com a área e acabou entrando no mercado. Mas assim, o engenheiro agrônomo em si, às vezes ele não é muito incentivado a isso. Né? Então tem essa deficiência. Eu acho que é um pouco da universidade, assim. Falta um pouco de disciplina nessa Ou questão. financeiramente, compensa? Compensa sim. Se você trabalhar corretamente, compensa. Você vê o cabo rico, bem vestido. Tá ganhando dinheiro, E a gente vê, eu, por exemplo, eu já falei no primeiro podcast, eu não sou daqui. Eu sou do Mato Grosso do Sul, sou de Campo Grande. E eu lembro que lá, na minha infância, nós construímos uma casa. E naquela época, em Campo Grande, na cidade que eu morava, tinha uma lei em que era obrigado a ter 2 árvores em cada lote, na calçada. Então, eu lembro, não sei exatamente, mas um lote, por exemplo, de 12 metros de frente, você tinha que ter 2 árvores no mínimo. Então, isso facilita muito a arborização urbana, você vai incentivar cada vez mais, mas acaba que muitas vezes as pessoas colocam ali muito mais por obrigação e acabam cometendo todos esses erros que a gente falou até aqui. E hoje aqui no mercado da Paraíba, no mercado de João Pessoa, existe alguma legislação específica? Você sabe me dizer se é obrigatório alguém ter um certo nível de arborização no seu lote, no seu terreno? Quando você constrói, você tem que deixar uma área verde. Tá? É obrigatório todo mundo que tem uma casa ter uma área verde? Quando constrói casa, geralmente você vai construir no loteamento. Se for um loteamento, o cara... O próprio loteamento fez. Já fez, certo? Sim, não é obrigatório na sua casa em si. Assim. Lógico que se naquele loteamento, no seu lote, tiver uma árvore, aí você tem que pedir permissão para retirada daquele lote no município, certo? E pegando um gancho do que você está falando, gente, vou falar gancho, agora eu posso. Então, pegando um gancho, gente, só nós aqui, vai ter um podcast voltado só para o licenciamento. A gente entender as leis, tudo, o que pode, o que não pode, vai ser bacana. A questão aí é que eu pergunto, eles incentivam que você plante um lote e tudo mais, mas tem algum benefício em troca, não? Eu acho que... Dão uma muda? Não, tem doação de muda? Um proprietário está aqui, eu estou construindo um loteamento, eu tenho a obrigação de deixar cerca de 20% daquela área verde para o condomínio. Sim, o dono do condomínio. O dono do loteamento. Mas imagine se tivesse uma questão que cada proprietário quisesse plantar uma planta na sua calçada e ganhasse menos X no seu IPTU. Todo mundo ia plantar, pô. A cidade ia ficar mais verde, ia ter mais som, ia ser mais bacana. Algumas cidades já fizeram alguma coisa parecida, assim. Ia ser bacana, né? Incentivar é um incentivo. E querendo ou não, a questão, né, a arborização, ela é... Uma coisa que tem que lembrar que é o seguinte, a arborização não é só bonita porque eu quero aquela árvore. A gente tem um conforto climático, naquele ambiente, conforto térmico. A gente tem a questão do ambiente por si só, de clima, de tudo, filtragem. É a questão da chuva mesmo, ela segura enchente, segura chuva de grande porte ali, a questão da raiz segura solo também, então tem muito benefício, né? A gente vê que recentemente até no nosso país a gente teve eventos climáticos
traumáticos. Traumático. E em alguns municípios, e que há ocupações de terra. Claro que a gente aqui não tá para julgar quem tá aqui, quem não tá, mas é nítido que ali a gente não tem nenhuma vegetação. Nenhuma. E isso toda a vegetação foi suprimida e foi construída casa. E aí você mesmo falou que a própria vegetação, as próprias árvores, elas funcionam como uma maneira de segurar aquilo ali contra enchentes, contra deslizamentos. Segura solo com certeza. A questão da raiz ali tá ali para segurar aquele torrão que ela tá. E ela evita que aquela água venha com força. Ela diminui a velocidade. Ela diminui a velocidade, ela segura primeiro na copa, depois ela segura no solo. Quer dizer, o impacto que a gota de água vai causar, chamado erosão, vai ser reduzido. Muito, reduzido muito. E a gente tem que salientar que é o seguinte, o que acontece em muitos casos? Você tem uma vegetação, como a gente vê, em alguns casos, que aconteceu aqui recentemente no nosso país, mas aquele paredão que está ali atrás, ele está livre. A vegetação está em cima, você tem um paredão livre, a vegetação em cima segura, como o Raimundo falou, mas o escorrimento dessa água vai acontecer todo em cima do barro que está liso, sem vegetação. E isso a gente pode fazer um paralelo para quem tem mais intimidade com a área rural, das nossas matas ciliares, né? Então funciona da mesma forma. Hoje, por obrigação de lei, nós temos que preservar as matas ciliares exatamente por isso. Então, determinada largura de manancial de água, determinada largura de rio, a gente tem uma certa largura proporcional de mata ciliar, que ela vai fazer exatamente esse efeito. Então, as árvores estão ali, a vegetação está ali, vai evitar que aquela terra toda desmorone para dentro da água. O rio ali, né? Então, além de você perder barranco, você perde o leito do rio, né? Cada vez vai elevando mais. Isso. A árvore é só um benefício. Uma coisa que é importante falar de paisagismo urbano, tá, gente? Tá, pessoal? Esse paisagismo urbano, que o paisagismo urbano não é só você colocar a grama, não é só você botar aquela árvore. Não. É todo um contexto com a estrutura de alvenaria da casa. Por quê? Imagine que abaixo de 1 metro, aquele meu solo tem um concreto ali embaixo. E eu joguei o solo em cima. Tem uma fossa em cima. Tem uma fossa. Ou não, mas tem casos que você compactou ali o solo, o nivelamento da casa e botou um extrato, vamos dizer assim, um humus em cima, ou uma terra vegetal, que é mais popular para as pessoas. E muita gente acha que só por botar aquela terra já pode botar planta. Qualquer árvore. Qualquer árvore ali em cima. E não é bem assim não, porque se a raiz não tiver como se desenvolver, aquela árvore é um futuro, ao invés de ela trazer benefício para você, ela só vai trazer problema. Existem espécies de árvores que são mais indicadas assim para o uso comum. Por exemplo, hoje eu leigo, estou ouvindo podcast, estou construindo a minha casa e quero botar uma árvore. Existe alguma árvore assim geral, universal, que eu vou ter menos problema, que eu posso ter aqui na minha casa sem ter qualquer dificuldade ou ter um mínimo de dificuldade? Universal vai depender. Não vai ter porque vai depender de vários fatores. Largura de calçada, questão se vai ter fio ou se não tem uma iluminação pública ou não tem. Se quer sombra, se quer uma coisa mais bonita. Puxando para dentro de casa também, se tá perto da casa ou não. Isso, eu vou ter que... Tamanho de copa, será que ela é uma copa mais, vamos dizer assim, conífera, vai só crescer para cima, vai só aquela lateral, ou será que vai ser lateral? Sabe? Então, assim, tudo isso vai entrar naquela... Eu vou ter que filtrar tudo isso para saber, encaixa na minha calçada ou não encaixa. Então, aí vem a importância de ter um profissional. Isso. Você tem que ter um acompanhamento. Então, aí entra num ponto que eu queria te perguntar. Existem, até durante a nossa conversa aqui, a gente já falou, existem arquitetos que fazem esse paisagismo, existem engenheiros florestais que atuam na área, existem biólogos que estão, muitas vezes, atuando na parte de paisagismo, na parte de arborização. Mas como você vê, como engenheiro agrônomo, a importância do profissional de agronomia para auxiliar em todo esse processo? Eu acho que o engenheiro agrônomo, de um modo geral, assim, é o mais capacitado para isso. Lógico que assim, não estou desmerecendo, mas assim, pela questão que a gente estuda lá, o nosso peixe também. Tem a questão fisiológica, né, da questão de raiz, caule, copa, então assim, isso falando de um modo geral. Lógico que às vezes um arquiteto tem muito mais experiência do que um agrônomo está iniciando hoje,
da questão de estar Não, na cada mais é tempo. porque eu creio, assim, na minha visão, que cada um tem o seu ponto positivo. Tem. Por exemplo, o design, ele vai projetar a casa e vai deixar a área verde. O agrônomo vai entrar com as espécies que cabem naquele local. E Eu acho que naquele tudo tem que ser assim, ele tem que estar todo mundo assim. O ideal era ter uma equipe multidisciplinar. Até porque, igual Sim. o Gilson falou, às vezes o arquiteto, o urbanista ou quem quer que seja, ele projeta toda a visão paisagística daquilo e o agrônomo vai fazer com que aquilo se desenvolva. Até porque alguém que projete em uma paisagem, eu quero tais árvores, tais plantas. Ele monta um cenário. Ele monta um cenário. E a partir daí, junto com o agrônomo, ele vai fazer aquilo funcionar. Porque exatamente. o arquiteto ele tem as limitações dele na parte visual, na parte da cabeça dele. Mas assim, a parte fisiológica, a parte de fazer aquilo tudo vingar de maneira bem popular, a parte de fazer aquilo tudo crescer e formar aquilo que ele projetou, ele vai precisar de um profissional muito mais específico. Acompanhando todo o desenvolvimento daquele jardim ou do paisagismo como um todo. E é isso que eu ia falar. O importante, pelo que você está falando aqui desde o começo, não é só implantar. Não. É implantar e acompanhar. Isso. Porque se eu chego aqui, por exemplo, o arquiteto vai estar lá, vai fazer o paisagismo dele, ele pensou, Ele implantou e foi embora. Ele implantou com conhecimento de causa, vamos falar assim. Ele tem uma equipe multidisciplinar, ó, essa árvore, a raiz dela, vamos dizer que ele tem um conhecimento disso. A raiz dela não vai se dar bem aqui, essa aqui não vai e tal. Ele jogou tudo ali, ok. Mas se eu não tiver a manutenção daquilo ali, em questão de adubação, irrigação, aquele paisagismo ali não vai se desenvolver como o cara foi projetado. Nutricional também. A questão de adubação, irrigação, se eu estou aguando demais, se eu estou menos. Ô, Raimundo, funciona isso. deixa eu te falar, pô. Porque vocês só ficam falando, deixa eu falar. Eu tenho uma coisa legal, que eu acho que o pessoal de casa vai gostar. Teve uma vizinha minha, já faz um certo tempo. Ih, já sei. Sabe coisa Foi nenhuma. não, da casa? Aí eu contar pra pessoa escutar. Você aí, conhece uma galera, não conhece. aí a vizinha chegou pra mim e disse: "Tu não vai saber essa história, não." Ela chegou e disse: "João, É mentira. eu tô com esses ficos aí." Que mentira, coisa nenhuma. Eu tô com esses ficos aqui na frente da minha casa. Tá tendo muito morcego. Eu morcego de noite. Começa a Você me faz perturbar. né? Morcego mais alto. Então não cabe um morcego perto de tu, não. Claro que essa minha pergunta é interessante porque já tá entrando numa questão mais biológica. Sabe, não sei. Ela me chamando como agrônomo e queria solucionar o problema do morcego. Mas o que eu queria te perguntar não era nem com questão disso, mas para mostrar para o público que tem umas perguntas e tem umas coisas assim que a dona de casa ou o dono de casa pergunta pra gente e acha que a gente consegue solucionar tudo. Qual foi uma coisa assim mais inusitada que aconteceu de um cliente chegar para tu e faça isso? Tem alguma coisa assim que tu deveria contar que acha Ele que já me agora contou assim? muito que eu podia pedir pra ele contar, mas não vou pedir não, porque pode constranger a Já mulher. Achei, tem isso. Aquela porra lá no Bessa. Qual? A do Bessa. Que ela Já- não quis pagar, depois pagou, depois mandou tirar. Não, mas isso é normal, quem não quer Não, pagar. já teve um caso assim, de um ficus. Esse foi assim. Ele queria fazer um elefante. Não, o ficus era pequeno, assim, de porte médio na frente da casa dele. E o cara me chamou para avaliar a árvore. Na época eu estava na prefeitura ainda, não tinha empresa. Ele me chamou para avaliar porque queria cortar a árvore e tal, não sei o quê. E me chamou, isso, ó, inclusive, tá tendo alguns problemas aqui na parte do terraço com ela. Eu disse, eu posso entrar na casa e tal. E a gente foi lá, entrou casa dentro e tal. E eu comecei a ver o terraço, cerâmica levantada, Oxi, tá completamente... perto da piscina também. E eu disse, eu posso acompanhar onde tiver rachadura aqui, eu posso ir. E fui embora. Foi essa árvore que eu encontrei com quase 20 metros até o quintal da casa dele. E tava Da mesma árvore. Na mesma árvore. Estava Caramba. entupindo o banheiro da empregada, né? E ele só, inclusive, até criticou a menina assim na hora, eu fiquei só, olha, mas se eu disser que não é ela, se eu disser que é aquela árvore lá na frente, não pode ser não. Tava entupindo o banheiro, tava entupindo o banheiro. Paulo, ele Mas tem criticou uma- assim na hora, né?
A menina não estava lá na hora, ele acabou criticando, dizendo que era ela e tal, mas não é ela não, é aquela lá na frente, não pode. Na hora estava tendo uma reforma, e ele disse, então chama o pedreiro aqui, ele tirou o vaso sanitário, E achou a raiz lá. E arrachou a raiz dela. Com quase 20 metros de distância da árvore. E não tinha não tinha árvore no quintal de casa, não tinha nada. Então a gente vê que uma implantação de uma árvore dessa mal planejada, ela causa problemas a longo prazo. Isso. Então, às vezes, o pessoal planta hoje Com a melhor das intenções. e daqui a pouco vai ter problemas. Muito E eu fico pensando, porque eu tive uma experiência própria, o João até conheceu a casa onde eu morava, ali em Manaíra, e a gente tinha, eu não sei te precisar qual é a árvore, até porque eu não sou um maior conhecedor de árvores, mas eu tinha uma lá que, além de quebrar a calçada, ela tinha muita sujeira e, impressionantemente, ela criava muita casa de marimbondo. E aí eu entrando várias vezes em contato com a Energisa, porque ela chegava na fiação elétrica, entrando em contato com a prefeitura, porque ela, além de estar quebrando toda a calçada, ela fazia uma sujeira enorme, além do perigo dos insetos que estavam ali, que são pragas urbanas. No momento, na época eu morava com os meus pais ainda, ele falou, eu quero cortar essa árvore. E hoje, por exemplo, eu, nesse momento, se eu morasse lá ainda, eu falo, eu quero cortar essa árvore, quero podar, vou cortar. O que eu preciso fazer para suprimir uma árvore dessa? Eu posso fazer de maneira particular? Ou eu preciso contratar uma empresa como a sua? Eu preciso contactar o município? É possível eu fazer isso e trocar para uma outra? Ou eu vou ter que me acostumar com aquilo que está ali? É possível sim. Você vai ter que só atender alguns pré-requisitos ali. Primeiro, informar ao município que você quer retirar aquela árvore da sua calçada. Certo? Eles retiram, Raimundo? Retiram. Mas demora bem mais tempo. Demora porque a demanda dele é muito alta. A demanda é muito alta. Imagina aí, ó, a gente tem uma população aqui então, de mais de milhões de pessoas, todo mundo ligando. Milhões? Então, assim, às vezes ela quer atender, mas não consegue, porque a demanda é muito alta. Aí entram as empresas cadastradas lá, no caso a nossa é cadastrada. Você, proprietário da casa, a gente faz tudo isso. Eu dou entrada no processo, eu solicito autorização. Junto à prefeitura. Eu solicito, trago o laudo técnico que eles elaboram, certo? Caso necessite a prefeitura solicitar um laudo técnico, eu faço. De um terceiro ou só da empresa? Ah, que legal. Eu faço um laudo também e emito e digo por que essa árvore precisa ser cortada. Mas esse laudo, Raimundo, particular, é válido ou não? Tem que ser um laudo da prefeitura? Ele é válido para mostrar à prefeitura por que eu preciso tirar essa árvore, certo? O cliente, às vezes, ele quer tirar a árvore ali, tá causando problema para ele, enfim. E ele chega lá e diz, ó, a prefeitura me pediu por que eu quero tirar essa árvore. Por quê? Porque eu quero? Não, né? A prefeitura muito bem pode chegar lá e se negar. Não, eu não vejo que ela seja necessária. Não é motivo para isso. Não é motivo para retirar. Então, para dar autorização, muitas vezes, ela precisa de embasamento técnico. Isso que eu estava querendo chegar. Porque precisa ser retirada a árvore, a questão da raiz, pode danificar o imóvel, ela tem risco de tombamento, ela está doente, não tem mais condições de ser tratada. E você pode dar um laudo também quando ela é retirada. Quando é uma variedade, vamos dizer assim, exótica e tem que ser retirada por questões sociais e tudo, você tem que fazer um laudo técnico como engenheiro agrônomo, mostrando que aquela variedade pode trazer riscos futuros. Então isso aí pode ser agregar a um requerimento para uma prefeitura para embasar, para impedir aquela penalidade que a prefeitura pode acontecer para o cliente. Rapidinho, essa pergunta de João ela é importante porque eu já escutei, quando eu converso com o pessoal do meio do paisagismo urbano, que é, por exemplo, um exemplo que eu vou dar. Todo mundo conhece o pau-brasil. Vamos imaginar que eu tenho um pau-brasil na minha casa. A gente sabe que todo onde tem pau-brasil, você não pode eliminar. Vamos imaginar que na porta da minha casa tem um pau-brasil. É uma árvore exótica. Exótica? Desculpa. É uma nativa. Uma árvore nativa. Mas ela é protegida. Eu usei a palavra errada. Brasil exótica? A palavra errada, você fala. Fala. Uma árvore nativa que não pode ser podada. A gente tem várias. Um exemplo do pau-brasil que todo mundo vai conhecer. E eu não posso. Há alguma forma
de eu eliminar aquela árvore da frente da minha casa, ou se estiver atrapalhando, por exemplo, em um condomínio, por exemplo, tem um pau-brasil, porque quando você vai fazer um condomínio, você tem que fazer o registro de toda da vegetação que tem ali para poder desmatar. Isso. Por exemplo, eu vou construir meu condomínio, eu tenho que chamar um laudo do órgão público e elencar todas as árvores que eu tenho ali dentro para poder fazer A supressão. a supressão. E lá tem um pau-brasil. Então, tem alguma forma de eu poder eliminar aquela árvore ou não? Não pode, é multa. Tem. Pode. Qualquer árvore, assim, apesar dela ter uma lei específica para ela, mas assim, nada impede que ela seja cortada, certo? Se ela tiver, logicamente que vai depender de que condições a árvore se encontra hoje. Problema de raiz ela não dá. Muito difícil a árvore. Ela é muito lenta, pô. Certo? O Brasil cresce Então, bem assim, devagarzinho. Provavelmente, se for para retirar uma árvore dessa, seria por motivo de doença. Algum patógeno chegou ali, acabou com a árvore, e ela pode agora, dependendo do porte, tombar em cima da minha casa ou atingir alguém que está passando na rua. E a gente vai fazer um laudo baseado que, se aquela árvore, porventura, vier a cair, pode machucar alguém, pode matar alguém. Pedir solicitando à prefeitura e retirando um pouco da culpa do cliente, né? Ó, Mas se o cara quer tirar ela porque ela está atrapalhando o empreendimento, ele pode? Porque está tirando o empreendimento aí... Atrapalhando o empreendimento, aí ela vai ter que solicitar junto à prefeitura na licença. Porque na licença, por exemplo, você tem 3 licenças para construção, certo? Então, o ideal, quando você vai mostrar o projeto da prefeitura, tem uma garagem, por exemplo. Provavelmente a prefeitura, se for retirar ela, por questão de projeto, ela vai querer que você compense ambientalmente isso. Quantas árvores vão ser, quem vai dizer é a prefeitura. Se são 20, são 30. Quanto mais rara a árvore, quanto mais, no caso do pau-brasil, maior a compensação é maior. E hoje, por exemplo... Ou ela pode sugerir que você simplesmente transplante ela, tire do local e coloque no outro. E hoje, por exemplo, eu estou no meu empreendimento, estou construindo, e eu fui lá e ranquei. Ranquei sem pedir. Eu incorro no risco de sofrer uma sanção, uma multa sobre isso? Isso, corre. Se houver uma denúncia, né? Se houver uma denúncia, a prefeitura ou algum órgão passar na hora, a polícia ambiental, ou a SEMAN passar na hora, você vai ser multado imediatamente. E as multas são pesadas. Cara, Gabriel, você falou um negócio até muito interessante, porque a gente vê... eu acho que a multa não só implica em retirar, mas também podar. Se for na calçada, comigo, se for na calçada, você tem existe autorização para poda. Eu fui lá, a planta tá maior do que eu quero ou do que fora da sua casa. Várias convenções, eu não gostei do que tava, vou lá e podo. Eu posso ser multado só por podar aquela planta? Sim. Se for na calçada, sim. Se for na calçada, qualquer intervenção da árvore na calçada tem que ser com autorização da prefeitura. Isso mesmo, pelo que parece. Por isso que é importante que tem muitas pessoas que às vezes chegam na sua casa e tudo mais e dizem: eu vou podar a sua planta. Tal, aquele cabo da bicicletinha. Que bicicleta? Da bicicleta. Com uma roçadeirazinha, uma tesoura, um serrote. Coloque ele para fazer um trato mais no jardim, minha gente. Porque se for tratar em questão de poda de árvore, se for em questão de determinação de determinada tamanho de árvore, tem que ser com alguém competente. Eu soube disso porque eu sempre gostei de podar as árvores lá de casa. Né? Mas eu fazia a coisa certa, porque eu sou engenheiro agrônomo, eu sabia fazer as coisas bem bacaninha. Mas eu sabia disso. Que, na verdade, quando tá na calçada, você tem que... A sua é pública. Por mais que o que a maioria da população pensa é o seguinte: eu plantei, eu cuidei, eu podei a vida acha que toda, é dela, e agora eu posso chegar aqui e não quero estar me atrapalhando, não quero mais. Lembrando que esse é o que está fora da sua casa, gente. A calçada não é sua, calçada é pública. Então, dentro de casa, se eu plantei, eu posso podar. Dentro da sua casa, sim. Na calçada, calçada é pública, eu preciso de autorização muito legal, dos órgãos competentes. Muito legal. Bacana. E que órgão a gente deve procurar? Estado, municipal? Geralmente a Secretaria de Meio Ambiente do município, né? Se não tiver, você pode procurar a infraestrutura.
Na infraestrutura não, mas você pode procurar o órgão estadual, né? Uma empresa privada como a sua, por exemplo, Sim. você vai dar um laudo, Aí eu vou... vai dar um requerimento dizendo que realmente... A tal. nossa empresa faz o laudo, dá a entrada, faz todo o processo para você. Burocrático. Então, Todo. para quem Já quiser... vem com autorização, realiza o serviço, leva o material, faz Bacana. tudo. Exatamente. Não tem Então, para problema quem tiver um problema com determinada espécie, com determinada árvore, na sua calçada, não. Isso. ele pode ligar para você, Pode. procurar no Instagram, que a gente vai marcar aqui embaixo, e falar, olha, eu tô com um problema que a árvore tá muito grande, ela tá me atrapalhando. A gente Então, vai o que lá. que eu posso fazer? Então, você faz toda essa análise, Isso. vê o que pode, o que não pode, e você vai orientar aquele proprietário a fazer todo o processo. Todo o processo. Eu vou lá, faço a vistoria, determino, é possível o corte, é possível poda, essa aqui não vai ter como fazer o corte, eliminar e tal. Mas todo o processo burocrático, aquela chateação mesmo, a gente vai lá e resolve, faz. Para não ter problema, para não ter dor de Para cabeça não ter futura. dor, para o cliente não ter dor de cabeça. Outra coisa, Raimundo, que é bacana a gente falar, fora o estresse burocrático, fora o estresse que a árvore está causando, a gente sabe que após você suprimir a árvore, você tem o material que ficou lá na sua calçada ou na rua. A sua empresa ou outras empresas, ou a sua mesmo. Muito interessante isso, Júlio. O que é feito com esse resíduo? Você trata o resíduo ou você deixa lá? Depende do cliente, o que ele vai querer. Se ele quiser, a gente pode deixar na calçada, a prefeitura recolhe, ele vai tudo, o lixo tudo vai. comum, o lixeiro que passa, Não, ele não, recolhe não, esse resíduo ou não? É uma Tem um- equipe própria, Tem um né? caminhão de poda específico. Tem que avisar, no caso. É, Se eu derrubar você uma tem que árvore ligar, hoje, você eu tem tenho que que avisar. Ele liga para a Enlu, no caso, e a Enlu entra em contato, ele vai lá, faz a vistoria. Demora uma semana pra chegar, já vai dar rato e Certo. escorpião lá no entulho. Você ligando pra Raimundo, no outro dia ele tá lá. Não, Resolve. basicamente faz a é poda. isso. Não, é porque eu Resolve. conheço, eu sei que ele faz a Não, poda. mas acontece é que você faz a poda e tá o entulho lá. Não, você vai entender o que faz com o entulho, eu quero que ele chegue. Então pronto, ele recolhe o entulho. Não recolhe, você vai entender agora. É, Ele não vai recolhe falar. entulho, não? Ele vai falar Quando a gente trituração. recolhe, a gente tritura É. e beneficia. Ah, ele recolhe o entulho. É uma trituração, que é um beneficiamento, que ele vai Aí é a explicar. consequência de recolher o entulho. Vai Pra- depender muito do contrato que Do você contrato fez. que a gente fizer com o cliente, né? Mas essa trituração... É porque O cliente, se ele onde eu quiser queria ter chegar. zero dor de cabeça, Pronto, eu tô com o eu entulho lá recolho de... esse material da casa dele, trituro e transformo isso em compostagem. É isso onde eu ia chegar. Mas volta pra ele? Se ele quiser. Se ele quiser, volta. É isso onde eu queria chegar, João. Eu transformo em compostagem assim, fica para a empresa, no caso, certo? Eu não devo. Lógico, se eu estiver triturando na hora lá com ele quiser alguma coisa. Ficar aquele material triturado, ele sem fica. problema, É só se for um sítio, né, pô? entendeu? Mas numa casa o que ele quer é limpar. É limpar. Exatamente. Mas Ele o quer ficar sem problema. É, sem Ele problema. Mas não quer essa ter tri- sujeira, ele não quer ter... É. E é onde eu ia entrar, que é outro nicho de mercado. Você tem o paisagismo urbano de poda, como a empresa de Raimundo, e você tem a trituração do material que pode virar um composto orgânico e voltar para o plano. Essa questão de trituração, eu acho que é muito, muito legal e eu acho que é uma tecnologia que chegou, porque eu acho que E é uma máquina o pessoal Os próprios municípios já têm essa máquina. é muito bom. Na pô. realidade, muitos muito nem bom. tem, Gabriel. Muitos vezes contratam bom empresa demais. terceirizada, porque a máquina é cara. Não é isso, Raimundo? A máquina é cara. Muito. Por exemplo, alguns condomínios hoje têm umas máquinas pequenas que elas conseguem triturar e Até deixar um em cima. 5 litrou. Até algum determinado Diâmetro. tamanho de diâmetro de tronco ali. Geralmente é só galho fino mesmo. Ela tritura e alguns condomínios já fazem a sua compostagem ali. Aí utilizam num jardim comunitário, né? Canteiros centrais ali do condomínio, área verde, campo de futebol, gramado, eles utilizam dessa forma. Diâmetro. Até que diâmetro essas máquinas cortam? Até 30. Até 30 centímetros. Então é um diâmetro muito, É muito, muito, muito grande. Tem máquina para cortar um galho, vamos lá, como Quantos 2, 3 polegadas. Vai depender muito da potência da máquina. Isso, São N razões. Assim, como imagina um carro, tem um carro mais com motorização mais fraca e motorização mais forte. Gente, é muito importante esse tipo de conversa, porque a gente esclarece certas dúvidas que o público urbano É tem. isso. Então, você não precisa ser produtor, você não precisa ser técnico, e você tem problemas comuns que pessoas no dia a dia, dono de casa, enfrentam, e muitas vezes ele não sabe para onde correr. Então, a gente tem empresas especializadas nisso,
é um nicho de mercado para quem quer desenvolver esse tipo de trabalho. E, Raimundo, eu queria agradecer você a presença nesse podcast. Eu que agradeço. Muito obrigado pela parceria, pelo nível de informação que você trouxe. E eu queria que você deixasse uma mensagem para o nosso público. Então, aqui majoritariamente a gente trata de estudantes de agronomia, técnicos de campo e produtores rurais. Mas com esse podcast especificamente, a gente pretende atingir o público urbano, aquele público que não necessariamente está ligado no agro como um todo, mas que vê problemas e dificuldades no dia a dia. Então, que mensagem você pode deixar para eles, como agrônomo, como profissional, como empresário, e que pode facilitar a vida deles? Seguinte, assim, conservem suas árvores, procurem profissionais, certo? Não inventem de, isso aqui dá para fazer. Tem a questão, risco de acidente, você pode acidentar além da árvore, com você mesmo, ou com o profissional que você está trabalhando ali na hora. Então, assim, é uma coisa tão simples, assim, de fazer uma poda e, é só uma podinha, é só um galho. Várias vezes a gente já viu acidente desse tipo. Então, assim, procurem profissionais, procurem as secretarias, procurem os municípios, né? Tentem qualquer dúvida, assim, a gente está sempre aberto no Instagram aí, nos telefones, contatos. Procurem a secretaria de município da cidade de vocês, para que vocês tenham, assim, o mínimo de dor de cabeça possível. Porque a árvore não dá dor de cabeça. Ela dá dor de cabeça quando ela é a espécie plantada no local errado. Mas quando a espécie correta, no local correto, ela só vai lhe trazer benefícios. Eu acho, Raimundo, que essa colocação e essa finalização desse podcast, eu acho que é importante que, geralmente, na atualidade da questão urbana, a gente percebe muitos arquitetos e tudo mais indicando determinadas árvores, indicando determinados vegetais, mas não conhece o futuro dela. E uma coisa é você plantar uma muda, outra coisa é você prever o que essa muda vai causar daqui futuramente. Quando for uma árvore. Então, eu acho, não estou discriminando a questão de profissão de um arquiteto, de arquiteto, de paisagismo e tudo, mas consultar também que seja um profissional da área de agronomia, porque ele prevê o que essa planta vai causar futuramente. Isso que você está dizendo eu acho que é fundamental. Eu acho que isso vai abrir muita cabeça, que não é só você chegar e plantar a árvore que você quer, não é o que o arquiteto quer, não. Tem toda uma conjuntura, né? Procure um profissional, uma empresa séria que realmente vai orientar você a ter uma árvore do seu desejo, que tenha sombra, o que for, que tenha fruto, que tenha flores, o que for, mas uma árvore que se enquadre, porque nós temos espécies com força de arborização, enfim, o que nós temos o que mais temos é árvore, né? Não, que se adequa à sua realidade, o local que você está colocando, que você convive. E procurar alguém que realmente tenha essa capacidade para isso. Você pode ver, se você quer, como o João está dizendo, se você quer uma sombra, eu quero sombra, mas queria uma árvore que tivesse flores. Assim, assado, que não vai prejudicar a minha piscina ali. Isso. Né? Não vai incomodar o vizinho. Que não quebra meu muro, que não vai atrair morcego, porque a gente sabe que frutíferas atraem morcego. Exatamente. Né? Falando da questão do morcego mesmo, que acontece muito aqui morcego é um rato urbano. Né? É um problema que a gente enfrenta no dia a dia e é uma praga. Então, assim, aí tudo que a gente faz a escolha errada e acaba descontando na coitada da árvore, que não tem nada a ver com a história. Não tem nada a ver, né? Exatamente. Então, talvez seja só questão de colocação. É só colocação, assim, a árvore certa no lugar correto não vai causar dor de cabeça. E para tratar, e para pegar morcego, como é que faz? Então, tá vendo? Árvore certa no lugar certo não causa complicações. Não causa complicações. E, gente, para finalizar também a minha colocação, eu queria dizer a vocês o seguinte. Sempre procurem um profissional, tá? Uma empresa profissionalizada. Repetindo a mesma coisa que Não tá terminada, não. Sempre procure um profissional, uma empresa especializada e sempre entendam que o que você quer para a sua casa nem sempre vai ser o melhor para a sua área de lazer. Verdade. Tá? Então, às vezes você quer buscar um conforto que mais na frente vai gerar um problema. Então, sempre procure um profissional da área. Nem toda beleza
que a gente quer uma árvore bonita, coisa bonita e tal, mas essa árvore talvez não seja adequada para para aquele aquele ambiente. ambiente. E para os profissionais de agronomia, é um nicho de mercado que está crescendo muito Sim. e que dá dinheiro, João. Eu falo, porque às vezes o cara, vai dar dinheiro, eu não quero não. Raimundo é aqui. Aquele Tem poste, dinheiro pra caramba. aquele poste é de Raimundo, é que parou ali, aquele poste é de Raimundo. Não, é Land Rover mesmo. Tá Dá certo. dinheiro e é um nicho de mercado que está crescendo. Muito obrigado, Raimundo. Muito obrigado, Gilson. Muito obrigado, João. É um papo muito esclarecedor. A gente pôde tirar diversas dúvidas dos nossos técnicos, alunos, produtores e moradores das grandes cidades. Então, gente, todo mundo siga a gente nos canais, no Spotify, no Instagram, no YouTube, no Google Podcasts, Apple Podcasts e Deezer. E muito obrigado. Hoje foi a Retaga. Arretado.